Belezinha? Nessa aula aqui a gente vai fazer esse rosto e o que você vai precisar para poder executar esse trabalho: uma régua, um lápis, uma borracha, tá bom? Eu vou explicar aqui de um modo um pouco mais rápido, então se você tiver alguma dúvida, você não entendeu muito bem, você vai fazer o seguinte, ó, você vai pausar o vídeo, colocar todas as marcações, todas as medidas, e aí se você tiver alguma dúvida, você volta um pouquinho o vídeo, tá bom? Então nós vamos fazer o passo a passo para poder construir esse rosto aí. A régua vai ser essencial, que nós vamos colocar medidas exatas aqui. Saber a distância dos olhos, da boca, nariz e assim por diante, tá bom? Seguindo essas medidas, você vai construir uma forma. E dentro dessa forma, você vai colocar cada parte do rosto, tá bom? Então, qual vai ser aqui o nosso primeiro ponto, né? Então, o desenho vai ser feito aqui no modo retrato, né? Então, você coloca a sua folha em pé, tá bom? E nós vamos precisar descobrir qual é o centro da folha, tanto na vertical como na horizontal. Vamos começar aqui colocando primeiro na horizontal. Você vai pegar a sua régua e vai colocar o zero da sua régua aqui na borda do lado esquerdo, tá? E aqui no 10, se você for muito preciso em 10.1 mais ou menos, né? Você faz a primeira marcação, tá bom? Então ali é o ponto de partida para que nós possamos iniciar o nosso trabalho, certo? Qual é a segunda marcação a ser feita? Vai ser na horizontal, que é essa linha verde que está aparecendo aí. Então nós vamos pegar a régua novamente, colocar o zero na borda da folha, na parte de cima, e você vai fazer a marcação aqui em 13 centímetros, ok? Então coloque aí a sua linha horizontal em 13 centímetros, lembrando que o zero está lá em cima, né? E a marcação roxa, que é a linha na vertical, nós colocamos com 10 centímetros, certo? Explicado isso aí, então a gente pode começar aqui a fazer a marcação dos olhos, nariz e tudo mais. Então, para que você possa entender bem tudo que a gente está fazendo, eu vou colocar a imagem aqui, a nossa referência, para que você possa ver exatamente o que nós vamos fazer, tá bom? Vou deixar aqui a imagem mais transparente. E aí você vai poder se concentrar nas marcações que nós iremos começar a fazer, tá bom? Vou iniciar as marcações usando a régua deitada. O zero está aqui para o lado esquerdo, ok? Então, procure o número 7 aí da sua régua. Esse número 7 você vai colocar bem em cima da linha roxa, da linha na vertical. A primeira linha que nós fizemos, tá bom? Então, o 7 você coloca bem em cima da linha roxa. Feito isso aí, agora vamos iniciar algumas marcações, ó. A primeira delas vai ser aqui no 0. A segunda vai ser aqui no 2. A terceira vai ser em 5.2. Tá? 5 centímetros, 2 milímetros. A próxima vai ser em 8,5. Depois nós vamos marcar em 11,8. E se você desejar, pode marcar também aqui a parte do cabelo, né? Então 12,3, certo? Então, só recapitulando, né, para você verificar se está tudo colocado no devido lugar, colocando o 7 em cima da linha na vertical, né, a linha que divide o rosto em direita e esquerda. Você vai marcar no 0, no 2, 5.2, depois 8.5 e depois 11.8. Então essas são as marcações para que nós possamos fazer a parte do olho, beleza? Mas nós também precisamos da marcação na boca. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar a minha régua e colocar ela aqui para baixo.
beleza? Lembrando, ó, que o 7 tá no mesmo lugar, eu não mudei ele de lugar, tá bom? O 7, ó, continua lá no mesmo ponto, ok? Ó, eu só desci a régua, tá bom? Muita atenção nesse detalhe aí, ó. Então eu vou usar aqui para fazer as seguintes marcações, ó. Aqui em 4.3 e aqui em 9.4, certo? Então, essas as marcações em relação à boca. No caso dos olhos, a gente vai ver, no caso do nariz, a gente vai ver daqui a pouquinho que não é necessário. Você vai já entender por quê. Pronto. Então, próximo ponto a ser marcado aqui é a parte maxilar inferior, né? Onde há essa mudança de ângulo. Então, nós vamos marcar aqui em 1.1, perdão, na verdade é 9, né? 9 milímetros, tá? Vamos marcar aqui em 9 milímetros. E do outro lado a gente vai marcar em 12,5. Ok? Só essas marcações aqui são necessárias. A próxima marcação a ser feita agora, as próximas medidas que nós vamos precisar, é a altura, né, do rosto. Então você vai pegar a sua régua, colocar ela em pé dessa vez. Então eu vou remover aqui a régua deitada e colocar a régua em pé, certo? Eu quero que você encontre aí a marcação 8.3 na sua régua, tá bom? Coloque o 8.3 em cima da linha verde aqui, ó, que foi a linha que nós fizemos da altura dos olhos, certo? Então, ache aí na sua régua 8.3 e coloque bem em cima aqui, ó, da linha verde, tá bom? Que foi a linha que nós utilizamos para estabelecer aqui a altura dos olhos. Então, vamos iniciar as marcações nela também. Eu vou marcar aqui no 0, deixando a régua no mesmo lugar, não precisa mudar a régua de lugar. Eu vou marcar aqui em 6.9. Essa altura é referente à altura da sobrancelha aqui embaixo, ó. Tá bom? A marcação da sobrancelha, né, na altura em cima, fica em 5.5, ó. Certo? Então, 5.5, depois aqui embaixo 6.9. Depois a gente vai precisar da altura dos olhos. A altura dos olhos na parte de cima nós vamos marcar em 7.5, ó. Depois, a altura dos olhos embaixo, nós vamos marcar em 8.9. Lembrando que a régua tá paradinha ainda, viu? A régua ainda não mudei ela de lugar, tá? Ela tá aqui em 8.3 ainda, ó. Conforme explicado bem no começo, né? 8.3, ok? Deixando ela no mesmo lugar, vamos agora para a altura do nariz, ó. Em 12.5. Depois nós vamos marcar em 13.6. Depois nós vamos marcar em 16.5. E depois em 19. Então olha só, a gente tem a medida do rosto tanto nas suas larguras, né, como na altura. Nós temos lá a parte em que fica o cabelo em cima, nós temos onde começa a sobrancelha, aonde começa e termina os olhos. Temos também a altura do nariz e também a altura da boca, bem como o queixo, certo? Se você ficou com dúvida em qualquer uma dessas medidas,
você pausa o vídeo, aí você volta alguns segundinhos aí para você entender direitinho, tá bom? É muito importante você seguir à risca essas medidas para que o nosso rosto fique bem legal, tá bom? Pois bem, com respeito ao nariz, eu havia mencionado que não era necessário nós pegarmos a medida dele, né, aqui na sua largura. O motivo disso é que nós vamos utilizar o próprio olho como uma base, tá? Então eu desci aqui, ó, a linha dos olhos, ó, para poder usar como uma referência para poder fazer o nariz, certo? Você vai perceber também que o rosto dessa nossa referência, ele não é um rosto bem simétrico, né? Vai perceber que um lado, no caso o lado aqui direito, ele é levemente menor em relação ao esquerdo. Na verdade, todos nós sofremos disso, né? Sempre há uma pequena diferença nas proporções do rosto em relação ao hemisfério direito e o esquerdo, né? Sempre há essas mudanças aí. Então, não ache estranho aí, tá? Caso você tenha percebido isso. Ok, então eu vou fechar aqui a altura a largura do olho, né? Aqui nesse ponto. E aqui também, ó. O mesmo com o outro. Para ficar mais fácil a compreensão, até para não ficar muito confuso devido à quantidade de linhas, nós vamos fazer o seguinte, ó. Entre esses dois retângulos aqui dos olhos, nós vamos apagar as linhas, tá bom? Então, eu vou apagar a linha aqui em cima, ó, entre os dois retângulos, tá bom? Certo? Em cima e embaixo, ó. Isso aqui é para ficar mais fácil, a gente não acabar se perdendo com a quantidade de linhas colocadas, ok? Então, as duas primeiras linhas aqui em cima é referente à sobrancelha. Esses dois retângulos, o olho. Essa parte aqui embaixo é o nariz. E o outro que ficou embaixo aqui, o outro retângulo, é a parte da boca. Eu vou só fechar ele aqui para que fique bem mais completo essa forma, esse retângulo. Ok? Então nós temos agora aqui, ó, uma forma para que nós possamos colocar todas as medidas, né, do nosso rosto. Lembrando que essa lógica e esse princípio você pode fazer com qualquer outro rosto. Você imprime esse rosto, você certifica ali de onde é que está o meio, né, da face, caso ela esteja virada diretamente para frente, ou então, se não for o caso dela estar virada diretamente para frente, a face, você pode analisar qual é a melhor maneira, né, de enquadrar para que não fique virado uma parte a mais, um lado, né, para o lado esquerdo, para o lado direito, e assim por diante. Mas a lógica seria basicamente essa: você pegar todas as medidas e depois transferir elas para uma folha, né? Assim você vai ter uma referência bem legal para poder fazer o seu rosto, tá bom? Então, feito isso aqui, agora nós podemos iniciar a construção do nosso rosto. Se porventura houver necessidade de adicionar mais alguma outra medida, aí a gente vai verificar isso aí depois, tá bom? Mas no geral, a forma essencial nós já temos aqui. Então, vamos lá, eu vou pegar essa forma, abrir aqui num outro projeto, numa outra folha. Pois bem, então deu um pequeno erro aqui, mas consegui ajeitar.
Então as nossas marcações já estão feitas aqui e a nossa referência está aqui do lado, né? Então agora nós vamos iniciar a construção desse rosto, né? Vamos começar aqui pelo olho do lado direito, tá bom? Então o ponto de partida que nós vamos fazer vai ser nesse cantinho aqui, desse retângulo. Nós vamos fazer uma curva até o meio aqui do retângulo, né? Na parte de cima, e depois nós vamos descer, ó. Aqui, como se trata de um rascunho, é importante que você tenha o cuidado de fazer tudo bem levinho, tá bom? Não fique colocando força, até mesmo porque se você errar, vai ficar muito mais fácil de tu apagar, tá bom? Então tem esse cuidado aí de fazer tudo bem levinho, não precisa colocar força nas linhas que você está construindo, ok? Beleza, então agora na parte de baixo nós vamos fazer outra curva, e aqui eu vou colocar umas setas para você ficar atento à direção, né? Então no centro ela desce e nesse ponto aqui, ó, ela sobe, por sua vez desce mais uma vez. Se o que você está construindo passar da área desse retângulo, essa primeira parte, então procure reavaliar isso, tá bom? Corrija para que não fique desproporcional o olho que você fez. Nessa parte aqui eu vou estar deixando mais escuro, até mesmo para simular melhor a questão dos cílios. Depois a gente vai acrescentar alguns detalhes aí. Embaixo eu vou colocar uma segunda linha, imitando o mesmo padrão, né? As mesmas curvas. E aí nós vamos colocar a parte da íris e pupila. Procure tomar o cuidado aí, ter o capricho de fazer isso aqui bem redondinho, tá bom? Não ficar ali muito oval. É importante você ter esse cuidado. A pupila deve ficar bem no centro, ela tem que ficar bem equilibrado aí a questão da distribuição do espaço dentro dessa área, não deixe ela mais para um lado ou mais para o outro. O ponto do brilho. E aqui a gente vai preencher com uma sombra, né? Então próximo do brilho a gente vai procurar deixar mais escuro. Aí, à medida que a gente for se distanciando desse brilho, nós vamos deixar mais claro. E aí, se você não sabe como fazer isso, eu acho que vai estar aparecendo um cardzinho aí de uma aula onde eu falei a respeito de como você pode colocar luz e sombra. Aqui eu não vou procurar deixar bem perfeitinho, até para não ficar muito complicado, né? Como aqui não é ainda um trabalho bem avançado nessa parte de luz e sombra, então nós vamos fazer uma coisa bem tranquila para não ser muito difícil para quem está começando.
Olha só, se você está assistindo essa aula aqui por acaso, né? Alguém lhe enviou aí o link. Aqui, para ser mais exato, foi feito para um nível bem iniciante, né? Para beneficiar os alunos do ateliê que fazem aula online. Vou deixar aqui esse registro, até mesmo para aqueles que são mais vidrados aí no desenho, né? Gostam de praticar. Então fica aí esse vídeo para que vocês possam se beneficiar. Mas claro que a informação aí vai ajudar todos, né, que tiverem acesso ao vídeo. Na questão de você fazer cílio, é muito importante que você possa deixar uma ordem, né, um padrão, tá bom? Procure ter muito cuidado na hora de você fazer o cílio. Agora, se você não tivesse muita confiança na hora de fazer ele, eu até dou a sugestão de você simplesmente não fazer, né? Você pode só escurecer a linha, como havia feito anteriormente, e então deixar sem os cílios, tá bom? Mas eu vou dar uma dica aqui rapidinho, ó, só para você ir praticando e melhorar, tá bom? É o seguinte, ó. Para você fazer o cílio, você pode fazer da seguinte maneira. Vou fazer aqui um olho rapidinho, né? Só para ilustrar. Então, as linhas que você for colocar no cílio, ela tem que ter basicamente essa forma aqui, ó, né? Então, a linha desce e a linha sobe. Sendo que o ponto que a linha nasce, ela obrigatoriamente sempre tem que estar aqui, ó. Isso se tratando das linhas dos cílios feitas em cima, tá bom? Então eu vou colocar aqui bem pertinho para você ver com mais clareza, ó. Então você vai descer, subir, descer e subir, descer e subir, certo? Então esse aqui, ó, é a forma ideal para você fazer o cílio, tá bom? Naquele caso, no nosso caso aqui, você percebeu que eu deixei aqui mais grosso, né, nessa região. Então, obviamente, não vai dar para ver essa parte que desce e sobe, mas a lógica é essa, tá bom? O princípio é esse aí, certo? Aí, quando nós passamos aqui do meio do olho e vamos para o outro lado, então essas linhas elas mudam de direção, elas passam a ser o inverso, né? Se estavam sendo feitas desse modo aqui, então elas têm que ser feitas agora assim, tá bom? Só que tem um detalhe, o lado que é virado pro nariz, como você pode ver aqui na referência, ó, a quantidade é menor e os fios são menores também, tá bom? Tem até um espaçamento maior entre eles, certo? Então leve isso aí em consideração na hora de construir. Quando você for fazer o de baixo, como você viu, nós colocamos duas linhas, né? Então, nunca faça, em hipótese alguma, a parte dos cílios a partir da linha aqui de cima, ó. Nunca faça. Sempre, obrigatoriamente, faça daqui de baixo, tá bom? Esse aí é a dica para você fazer o cílio da maneira correta, beleza? Pois bem, então vamos voltar aqui para nossas medidas, né? E feitas essas explicações aí, vale lembrar que você pode voltar, pausar para entender melhor, tá bom? Faça sempre isso. Ficou na dúvida, não entendeu muito bem como é que foi feito? Então você pausa, volta, fica bem melhor para você compreender, tá? Na parte da sobrancelha, eu já até posso colocar aqui, afinal de contas nós pegamos a altura da sobrancelha, né? Na parte de cima e na parte de baixo. Agora, uma coisa que a gente não pegou foi a largura da sobrancelha. Aí o que acontece? Você pode fazer o seguinte. A linha que nós utilizamos aqui para determinar o olho, se nós estendermos ela, nós temos uma margem bem legal para poder fazer a sobrancelha. Passamos um pouquinho aqui para o lado esquerdo e aí nós conseguimos determinar ela numa largura mais apropriada. Do outro lado, o mesmo princípio, né? A mesma lógica, sendo que aqui o cabelo está cobrindo ali a sobrancelha, né? Então,
não vai nem precisar se preocupar em fazer aqui o outro lado da sobrancelha, tá bom? Então eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Vou estender essa linha aqui do lado esquerdo do olho e a outra aqui do lado direito é onde vai estar o cabelo. Então vamos lá, ficaria assim, ó. Beleza? Então vamos lá pro próximo olho, tá bom? Então uma dica que eu vou dar para você aí, ó, não fique muito preso em fazer uma cópia perfeita do primeiro olho, tá bom? Como eu disse, o nosso rosto ele não é idêntico dos dois lados. Então, se você ficar muito preso nessa ideia de fazer esse próximo olho aqui exatamente da mesma forma, né, na forma exata que você fez o primeiro, talvez você fique aí um pouquinho frustrado. Então, eu vou dar essa dica para você aí. Esquece um pouquinho do primeiro olho que você fez. Não se apega muito ali com ele nesse momento, tá bom? E procure analisar por onde a linha está passando dentro do retângulo, tá bom? Então, se você fizer desse modo aí, é bem mais provável que o seu olho fique mais bonito, tá bom? Eu vejo já por um tempo que é um problema para muitos alunos observarem como é que é o olho do lado já feito, né? E tentar reproduzir do outro lado. Já por muito tempo eu tenho observado isso e eu mesmo passei por esse problema. Então, o que eu estou falando aqui para você, de você esquecer um pouquinho lá o olho que você fez, é válido, né? Tanto é que aqui nesse momento eu nem estou vendo o olho que eu já fiz, tá bom? Então vamos de novo deixar mais grosso aqui, ó, para nós colocarmos a parte do cílio. Agora, uma coisa que vale a pena você dar uma analisada no olho que você já fez é o tamanho da pupila e da íris. Aqui eu vou me guiar sem a necessidade de observar o olho já feito. Eu acho que vou acertar, né? Mas essa parte aqui é importante, você dar uma olhada lá no olho que você já fez, tá bom? Para que tu coloque ele na proporção mais apropriada, né? No tamanho mais apropriado. Lembrando que tem que ficar bem redondinho, tá? Não faça como uma elipse. Você pode até mesmo projetar o círculo inteiro, ó, tá bom? Para ter uma melhor referência. De novo a questão do brilho. E ao redor dele nós vamos deixar mais escuro na parte mais próxima. E conforme a gente vai se distanciando, você deixa mais claro.
Aí de novo a construção dos cílios, né? Lembra lá daquela forma que eu falei, né? Daquela curva. Então é isso que a gente vai fazer agora aqui, tá bom? A linha desce e sobe, desce e sobe, desce e sobe, tá bom? Seguindo essa lógica aí. Aqui eu não tenho, quer dizer, para falar a verdade, eu até posso, né? Mas eu não irei girar o papel, a folha. É para ficar mais fácil a visualização para quem está assistindo. No entanto, eu dou essa dica aí. Se você achar mais confortável girar o papel para conseguir um ângulo que seja mais apropriado em relação ao movimento dos dedos, né? A curva que os dedos fazem, né? Eu acho que seria bem mais interessante. Você consegue ter mais precisão. Por outro lado, você fazer o exercício sem girar a folha também é legal, acaba dando uma exercitada boa aí, né, no movimento da mão, você achar o melhor ângulo do punho. Beleza? A sobrancelha vai seguir aquele mesmo esquema que eu havia explicado anteriormente, né? Sendo que desse lado aqui, na verdade é necessário, do lado esquerdo, mais especificamente aqui da sobrancelha, né? É necessário nós estendermos um pouco mais. Então tenha muito cuidado na questão de o quanto você vai estender essa linha, tá bom? Fique esperto aí para que você não acabe não exagerando, né? Deixando ela mais longa do que deveria, ou o contrário, né? Fazer muito curta também não seria interessante, né? Então eu vou começar logo aqui, ó, pela parte mais longa, certo? E aí nós conseguimos fazer aqui, ó, passando um pouquinho da margem, no mesmo esquema que nós fizemos anteriormente. Beleza? Então, aqui nós já temos agora os dois olhos, né? Então nós podemos ir para a parte do nariz, certo? E como você está percebendo aqui na imagem, né? As duas sobrancelhas são diferentes, né? Talvez porque esteja realmente levantando mais um lado da sobrancelha do que o outro, talvez seja isso. Ou pelo que eu havia falado anteriormente, né? As pessoas, nós não temos os dois lados da face idêntico, né? Não é idêntico, tá bom? Eles são parecidos. Idênticos, não. Beleza? Eu acho que são eu acho que são poucas, né? As pessoas aí que têm essa sorte, né? De nascer com os dois lados da face bem iguaizinhos. Então vamos para a parte do nariz. Aqui a gente pode pegar uma medida, né, que
não havíamos pego, né? Nós podemos pegar uma medida aqui para que a gente possa ter uma maior exatidão nessa parte do nariz. Então deixa eu pegar a minha régua, colocar ela aqui para baixo, o 0. E aqui eu vou mostrar para vocês, ó, qual é a marcação que nós vamos fazer, né? Pronto, então, opa, ok, agora encaixou, não encaixou. Deixa eu tentar mais uma vez, botar aqui o 1, pronto, ó. Então como você pode ver aqui, a parte da narina, ela tem aí um tamanho aqui, pronto, ok. Seriam 8 milímetros, 7 milímetros, né? Seriam 7 milímetros. Então você pode marcar aí a altura da narina se você desejar, tá bom? No meu caso aqui eu não vou fazer, eu vou levar no olho mesmo, espero poder acertar. Tá? Então, se você desejar marcar aí a altura da narina, agora você já sabe, ela tem 8 milímetros de altura, né? Essa região aqui. Então, vamos lá. Como você deve ter observado, o lado esquerdo aqui da narina, ele é maior, mais largo, né? Em relação ao outro lado direito. E aqui a linha, essa curva, ela não encosta ali naquela linha do nariz. Por outro lado, aqui do lado esquerdo, já há necessidade de nós passarmos um pouquinho da linha, ó. Vale lembrar que se tu ficou com dúvida aí de alguma parte que foi feita, então tu pausa um pouquinho e faça novamente, né? Veja novamente aí para ver como é que foi feito. Eu vou fazer uma marcação aqui, que é a parte da sombra, que eu não vou ficar fazendo uma sombra muito elaborada, né? Bem sofisticada, para não ficar difícil aí para quem está iniciando. Aqui a gente vai fazer uma marcação até para dar um certo charme, né, para o nosso trabalho. Acredito que só isso aqui já vai ficar bem legal, dar um volume bem interessante para o nariz. Certo? E é muito comum quando os alunos estão... Todos nós, né, na verdade, estamos iniciando aí nessa parte de fazer o rosto. É muito comum o aluno fazer essas linhas bem aqui que eu vou fazer agora, ó. Faz uma linha aqui e uma outra aqui, né, do nariz. Não é muito interessante não, viu, você fazer isso aqui. Dá um aspecto muito estranho pro rosto. Então, eu vou remover esse negócio aqui que ficou horrível, tá? O mais interessante é você fazer como então, já que não pode fazer daquela maneira, né? Bem, é mais interessante você fazer só um lado. O lado, observe na sua referência qual seria o lado que está mais escuro. Nesse caso aqui, o lado esquerdo é o que está mais escuro, né? Então eu vou fazer aqui uma marcação mais ou menos assim, ó, e vou preencher no mesmo ritmo que eu preenchi ali embaixo no nariz, tá bom? Mas vale ressaltar o seguinte, ó, é mais interessante até você não fazer preenchimento nenhum.
perdão, né? É mais interessante você não fazer linha nenhuma, né? Aqui no nariz, nessa parte que estou fazendo agora, do que você fazer aquela linha e ficar aquela coisa horrível, né? Então é mais interessante não fazer do que fazer e ficar algo estranho, tá bom? Do outro lado aqui eu vou fazer, mas vou dar uma apagadinha até. Não tenho aqui por objetivo de destacar muito esse lado não. Vamos deixar só até aí. Então vamos para a boca, né? Fazer boca para muitos é um terror, né? Principalmente a parte dos dentes. E eu lembro muito bem, até hoje tenho dificuldade com isso, né? Mas eu lembro como era doloroso fazer essa parte da boca por causa dos dentes. Queria muito fazer os dentes bem certinho. E eu percebi com o tempo que eu cometi um erro, que é o que eu vou falar para vocês daqui a pouco, que vai fazer com que você construir aí os seus dentes fique bem mais interessante, tá bom? Então, só para poder situar melhor vocês aí, estou dividindo aqui essa parte da boca, esse retângulo da boca no meio, certo? E aí o que acontece? A parte de cima ela é levemente menor em relação à parte de baixo. Então procure deixar essa área aqui embaixo, né, maior, tá bom? E a parte de cima um pouquinho menor, beleza? Também não vá para os extremos, né, de fazer um lado extremamente grande, outro pequeno, para não virar uma caricatura. Tenha muito cuidado também com essa curva aqui, ó, tá bom? Eu aqui vou até diminuir mais a minha, porque eu já percebi que aonde eu fiz ali ficou largo demais, já não é mais muito apropriado isso. E como eu tô vendo aqui na referência, parece que só um lado sai da linha, o outro lado não, então eu vou diminuir aqui, ó, né? Então é muito interessante como essas pequenas variações, essas pequenas imperfeições, né, do nosso ponto de vista, de um lado, por exemplo, ficar mais embaixo, o outro mais em cima, na verdade são essas características que fazem o nosso rosto ser único, né? Até mesmo os gêmeos, que são ditos ali como idênticos, né? Se você observar bem o rosto de cada um, você vai observar como há variações, né, na forma da boca, do nariz, assim por diante, né? Então são essas pequenas, entre aspas, né, imperfeições que fazem o nosso rosto ser único, né? E agora o lábio inferior. Eu escolhi essa boca aqui, perdão, eu escolhi essa personagem com a boca aberta, pois justamente eu queria falar um pouco a respeito desses dentes, que é tão difícil quando você está no comecinho, é bem chatinho, né? Fazer os dentes. Então vamos lá, agora é a parte que eu vou explicar aqui. Então, existe um começo e um fim para cada dente, né? Então ele começa num ponto, tem uma determinada largura e fecha, certo? Então o que acontece? Essa área, essa divisão entre um dente e outro, bem aqui, ó, essa divisão entre um dente e outro, é o que muitas das vezes acaba estragando o trabalho quando a gente vai fazer uma boca. O interessante mesmo é a gente fazer como se fosse a silhueta dos dentes. Essa divisão você até pode fazer, mas você tem que ter muito cuidado. É como aquela parte do nariz que eu havia explicado anteriormente, né? Você não deve marcar a divisão entre os dentes, tá bom? Quando você marca essa divisão entre os dentes, essa linha,
Aí fica aquela sensação estranha na boca, não tá legal isso aqui. Então o motivo deve ser isso aí, ó, porque você está colocando uma marcação bem rígida aqui, ó, entre um dente e outro. Então evite isso, tá bom? Na dúvida se vai ficar legal ou não, que você ainda não tem muito controle quanto a isso, então na dúvida evite, né? Vai ficar bem mais apropriado o seu trabalho. Tem certas coisas no desenho, aproveitar a oportunidade aqui e falar uma coisa para você, ó. Tem certas coisas no desenho que você não precisa fazer. Aquela linha do nariz que eu havia explicado anteriormente é um exemplo. Essa linha do dente é um outro. E apesar de que aqui na referência não tem, mas você já deve ter observado que a grande maioria das pessoas tem uma linha aqui, ó, entre o nariz e a boca. Você deve ter observado isso também. Então, não é preciso fazer essa linha, gente. Quando você faz isso ali, você acaba envelhecendo a pessoa, né? Então, é melhor não fazer. Tem certas coisas que você não precisa detalhar muito, tá bom? Essa aí é uma dica legal para você melhorar a qualidade dos seus trabalhos, tá bom? O dente não precisa dividir, a parte do nariz lá você não faz aquela linha, né? Aquela elevação lá que existe no nariz. E essas linhas de expressão que existem na boca, debaixo dos olhos, você também não faz, tá bom? Na parte de baixo dos olhos é importante mencionar, senão a pessoa envelhece ali, sei lá, uns 30 anos, às vezes mais, né? Só por causa de uma linha que você colocou. Então, como você vê, eu escureci a parte lá mais profunda da boca, né? Que seria ali fora já da língua, né? E agora eu vou fazer aqui, ó, um intermediário, né? Deixar um pouquinho mais escuro entre essa parte mais clara e a parte mais escura. Eu não vou entrar nos detalhes também a respeito dessas várias pequenas marcações que existem na boca, para não complicar para quem está iniciando. Mas eu tenho certeza que se você já manja um pouquinho aí os Paranauê, você vai fazer essas linhas com muito mais precisão. Eu vou fazer só isso aqui, para ficar mais simples até. Aí se você manjar bem, você pode se sentir à vontade para fazer isso aí, tá bom? Eu vou simplificar a informação, levando em consideração aqueles que estão se aventurando agora em fazer isso aqui. Deu pro gasto, né? Pois bem, então vamos fazer agora a parte aqui da construção do rosto, né? Vamos fazer a lateral, o queixo, tá bom? Então, vamos lá. Lembra daquele pontinho lá que nós marcamos bem no começo da aula, ó, do cabelo, né? Se você desejar usar como referência agora, seria interessante. E também nós marcamos a parte da altura da testa, né? Também nós marcamos isso. Então nós vamos precisar dessa marcação agora.
A marcação que foi feita aqui no olho, ó, do lado esquerdo, também vai ser útil para que nós possamos colocar aqui a largura, né, na parte aqui do cabelo, né, do lado do olho. Aí eu vou ligar com a marcação feita aqui embaixo, do lado esquerdo, do lado direito. Aqui eu vou deixar uma dicasinha aí para você, ó. O meio da boca tu pode usar como referência para saber o ponto em que a linha muda de ângulo, ó. Deixa eu reforçar um pouco mais essa linha aqui. Pronto, ó. Então veja só, o meio da boca é a parte, é o ponto que você usa como referência para ver, ó, que aqui para cima a linha vai em um sentido, né? Da linha para cima a face aqui, ó, na lateral vai em um sentido, da linha para baixo ela muda, ó. Percebe? Da linha para cima, da linha para baixo são sentidos diferentes. Então você pode levar isso em consideração também para poder fazer aí a construção do seu rosto. Olha, normalmente na aula, quando vou fazer esse tipo de trabalho com os alunos, aqueles que estão na fase inicial, claro, né? A gente leva uma média aí de 2 horas para fazer esse tipo de trabalho, sendo que não é um único aluno, né? A gente dá uma analisada como é que ficou, às vezes faz algumas correções, né? Coloca um pouco mais para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, assim por diante, né? Então isso acaba exigindo um pouco mais de tempo também. No entanto, a gente está chegando aqui próximo de 1 hora, né? Desse vídeo, 1 hora de duração. Então, me faz o seguinte, ó, explica aí, diz aí nos comentários, né? Quanto tempo você levou para poder executar esse trabalho aqui, tá bom? Você pode ir pausando o vídeo, tá? Então não é o tempo de duração do vídeo não, tá bom? É para você levar em consideração o tempo que você começou até a hora que você terminou. E eu vou ficar muito surpreso depois em receber o resultado de alguns trabalhos aí, né, que fizeram observando o vídeo. Qualquer coisa você manda lá no Instagram. O Eni Tavares, a conta, né, lá no Instagram. Você manda lá o seu trabalho, que eu vou ficar aqui curioso para ver como é que ficou o seu desenho. Então, essa parte aqui do pescoço, eu não peguei medidas, né? E, sinceramente, eu sei que se você é uma pessoa muito perfeccionista, você vai considerar essas medidas importantes. Mas eu acredito que é possível, mesmo uma pessoa que está na fase bem inicial, na construção de um rosto, eu acredito que é totalmente possível ela fazer essa parte do ombro sem precisar das referências, né, das medidas exatas. Então eu não peguei por esse motivo. Você vai observando aí com carinho, né, na referência, vai observar atenciosamente como é que ficou as medidas e tudo mais, e aí você vai reproduzindo, certo? Então vamos para o cabelo, né? A parte aqui do cabelo, eu não vou fazer os fios com mais exatidão, né? De forma até mais realista. Eu não vou fazer assim, porque se eu fizer desse modo, eu vou estar complicando também para quem vai estar iniciando. Então eu vou fazer aqui um cabelo seguindo, obviamente, né, a mesma lógica do que está colocado ali, mas eu não vou encher de fios aqui e nem vou ficar explicando como é que faz o cabelo detalhadamente. Isso aí a gente pode até conversar numa outra oportunidade, isso aí, tá bom? Conversar
com calma, né? Para explicar como é que você faz o cabelo bem direitinho. Então, de certa forma, vai ser uma espécie de silhueta, né? Eu vou preencher um pouquinho também aqui com sombra para dar um pouquinho de volume, né? Acrescentar ali um pouquinho de luz e sombra, mas eu não vou ficar colocando aqui muitos fios para não complicar para ninguém. Eu quero que isso aqui seja tranquilo, seja fácil, né, para quem está iniciando e seja uma coisa agradável de ser feita. Teve uma outra marcação que eu não falei, mas vale a pena mencionar ela agora, né? Agora vai ser necessário. Sabe o nariz? A marcação que a gente fez do nariz aqui embaixo? Ó? Tu pode usar essa marcação agora para poder fazer a parte da orelha. Ó. Ter uma referência. Ó. Então, geralmente a orelha, quando o rosto está virado diretamente para nós, né? A face está virada diretamente para o nosso campo de visão, como é o caso da nossa referência aqui. Geralmente a orelha vai estar nessa base aqui, ó, na parte do nariz, né? E no meio dos olhos, tá bom? Então geralmente vai estar nessa média aí. Como aqui o cabelo está passando por cima, a gente não consegue ver do lado direito, mas do lado esquerdo é possível, ó. Então perceba, ó, a linha que a gente colocou lá, ó, do meio dos olhos é a linha aonde está a parte de cima da sobrancelha, perdão, sobrancelha não, da orelha, né? E a parte aqui do nariz, ó, a gente tem uma referência para poder determinar a orelha, certo? Mas obviamente que muito vai de pessoa para pessoa, né? Existem pessoas, como é o meu caso, que tem a orelha bem pequenininha, né? E outros têm a orelha mais generosa. Então, você tem que ser observador nesse detalhe também. Mas vale a consideração aí, né? Que eu coloquei a respeito da altura dos olhos. E da altura da orelha também. É até legal isso aqui, que você acaba evitando de fazer um lado mais embaixo, outro lado mais em cima. Pois bem, na borda aqui, ó, eu vou traçar essas linhas. Se você desejar fazer no seu trabalho, fique à vontade, tá bom? Até porque aqui na nossa referência não aparece ali todos os detalhes, né? E eu já havia planejado colocar uma borda branca. Particularmente gosto muito da ideia de haver uma borda branca no trabalho, né? Acho que isso até permite ali com que o seu desenho ele respire mais, né? Beleza, então fazer aqui a linha do cabelo que está passando aqui na frente. Então é isso aí, ó, né? Conseguimos chegar aqui a um resultado bem satisfatório, né? Acho que ficou parecido ali com a moça, né? Se você souber quem é a pessoa, por favor, deixa aí no comentário também. Outra coisa que eu havia pesquisado, confesso que eu não pesquisei de forma muito minuciosa, mas era o artista, né, que fez aqui a referência que nós estamos utilizando. Se porventura você souber, deixa no comentário também, mas eu vou dar uma pesquisada depois e aí vou deixar na descrição, certo? Então, isso aí, né? Eu vou agradecer aí a atenção de vocês, né, por terem assistido o vídeo até aqui, toda essa aula. Eu espero que as colocações tenham ajudado você também. Para mim é uma satisfação enorme estar dividindo, né, compartilhando um pouquinho desse conhecimento, até porque foi uma coisa que eu levei um certo tempo para aprender. Nos anos 90 ali não havia, né, a internet para a gente poder aprender, a menos que você conhecesse alguém que soubesse fazer ou que você encontrasse ali uma boa revista, né? Então
é isso aí. Eu vou fazer só mais alguns detalhes relacionados à sombra, né, do preenchimento do cabelo, que eu havia mencionado que iria fazer e esqueci de fazer. Então eu vou preencher aqui de um jeito bem legal. Como aqui eu tenho a possibilidade de fazer em camadas diferentes, então essa parte do cabelo eu vou fazer aqui numa camada separada, até porque as partes que eu errar, eu vou poder apagar, vou poder corrigir. E só aproveitando a deixa aí do assunto, né? É que eu tava falando, eu fico pensando às vezes, quando eu era garoto, se eu tivesse a oportunidade de ter assistido uma aula semelhante a essa daqui, né? Hoje no YouTube existem muitas aulas boas aí de desenho. E eu fico pensando, cara, acho que eu ia estar mais longe. né? Mas por outro lado, eu percebo que às vezes existe uma abundância, né, de informação relacionado à arte, né? Relacionado a desenho, pintura, e sei lá, parece que é como se fosse tão banal, né? Tão comum. Alguns acho que não se importam tanto com isso, né? Em ir atrás. Mas com certeza tem aqueles que valorizam muito, né? Que prezam muito. Então é isso aí. Eu não vou mais, vou me conter aqui. Eu tenho que me segurar para mim não começar a colocar detalhes, senão eu vou embora aqui em querer colocar detalhes nesse trabalho, tá bom? Então, pessoal, muito obrigado pela atenção. Deixa aí o comentário. Não esquece de falar quanto tempo demorou para você executar esse trabalho também. E aquele like, né? Compartilha o vídeo aí e a gente vai se ver numa próxima oportunidade. Valeu? Até a próxima, hein?